Olá, meus queridos contadores de história, nós e vós contando histórias. Então, eu sou Cíntia e hoje estou aqui para contar mais uma história que nos foi enviada por uma inscrita do canal. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o like de vocês, de compartilhar, ajudem a gente a crescer. E também, quem tiver histórias aí para enviar pra gente, lembra do nosso e-mail que tá na descrição do vídeo, vou deixar. Então, de repente, vocês vivenciaram algum fato, tem alguma história bacana para contar, pra gente contar ou interpretar aqui no canal, envia pra gente pelo e-mail, tá? Que nós vamos adorar contar essa história. E a nossa história de hoje, então, é a Árvore da Vida. Então a história começa com uma pessoa sensitiva, tá? Uma pessoa que normalmente recebe mensagens enquanto ela dorme. Então ela dorme, ela tem um sonho e esse sonho normalmente vem e lhe traz algumas mensagens que, claro que ela acredita que seja mensagem de Deus. Então enquanto ela dormia, né, ela teve um sonho. Então neste sonho ela chegava num espaço verde muito bonito. E nesse espaço, exatamente ali no meio, existia uma árvore que já estava morrendo, estava seca, já não tinha mais folhas, já não dava mais frutos, então só estava a árvore seca. Em volta dela, embaixo dela, ainda tudo verde, né? Então, essa árvore seca pediu para que esse rapaz, né, que estava ali no sonho, observasse ao redor e visse quanta vida existia em torno dela. E assim o rapaz fez. Então ela começou a dizer o seguinte, que enquanto ela era jovem e forte, ela pôde lançar muitas sementes, né? Lançou muitas e muitas sementes, que nasceram muitas e muitas árvores, e muitas árvores lindas, frondosas e verdes, que inclusive ela serviu até de casa, de abrigo para o urutau. Urutau que ficava nos seus galhos chorando de tristeza, porque ele foi desobediente, né? E ele recebeu como castigo. Ele era um rapaz de uma tribo indígena e ele não obedeceu à voz de Nyanderu, que é o Deus, né? E então que foi pedido para que ele ficasse em determinado local para ele poder ir com toda, né, a sua família, a sua tribo, para uma terra melhor, uma terra prometida, vamos dizer assim, e ele não obedeceu. Então o castigo dele foi se transformar nesse passarinho e ficar só. Então essa árvore contava, inclusive para o rapaz, né, que sonhou com ela, que ela serviu por muitas vezes de abrigo para o urutau, né? E que muitas árvores boas lá, e tudo aquilo de verde que estava em volta dela faziam parte das suas sementes, que todo aquele verde maravilhoso que estava em volta eram os filhos dela, né? Que ela semeou, jogou suas sementes, seus frutos, então foi nascendo aquela floresta maravilhosa. Mas entre tantos filhos e tantas árvores lindas e maravilhosas, também nasceram as árvores de espinhos, algumas árvores que machucam, que ferem, que até podem ter de repente uma flor ou outra, mas o seu espinho é muito, muito letal. Então aí ela comparava para esse rapaz as árvores como as pessoas, né? Então, assim como a árvore de espinho, ela pode até, como nós dissemos, ter flores, ser bonita, mas ela pode ferir. Muitas pessoas são cruéis, embora às vezes não pareçam, mas destroem, ferem e sentem um prazer muito estranho em machucar os outros, né? Tem pessoas assim, não tem? Então, de repente, você chega lá toda alegrinha e tal, aí a pessoa que mais parece um espinho, de fato, dá um jeito de acabar com a sua alegria, não é assim? Então, essas pessoas espinhos,
precisavam ser contidas. Então a árvore seca pedia ao rapaz para que ele divulgasse para o mundo todo, para todas as pessoas, que esse tipo de pessoa, que essa maldade silenciosa precisaria ser contida, né? Então, para que as pessoas boas, as árvores que produziam frutos, que produziam flores, essas árvores pudessem se juntar para que o mundo fosse mais forte, fosse melhor, né? E combater os espinhos. Muitas vezes os espinhos precisam ser combatidos e às vezes até mesmo ajudados, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que se tornam espinhos porque não conseguem, são solitárias, são tristes e não deixam ninguém se aproximar, né? Isso às vezes precisa de um apoio, precisa de receber carinho, receber amor, mas aí também tem o outro lado. Às vezes as pessoas querem oferecer o amor, oferecer o carinho, mas a pessoa não quer receber, né? Se recusa. Então a árvore deixou esse ensinamento para o rapaz, que se essas pessoas, espinhos, né? Se esses espinhos não fossem contidos, eles poderiam destruir tudo de bom que foi criado. Essa situação, né, essa questão da maldade, da destruição com a própria natureza. Essa árvore disse para o rapaz que se não se combatessem o mal, iriam se destruir, essas pessoas estranhas, essas pessoas espinhos, iriam destruir o nosso planeta, iria destruir a nossa natureza, iria destruir a nossa vida, né? Então, neste sonho, ela pedia que esse rapaz divulgasse essa mensagem para muitas pessoas, o máximo que ele pudesse, para que as pessoas tivessem a consciência de que hoje nós estamos num momento que precisamos de amor, precisamos buscar sentimentos de amizade, de empatia, solidariedade, né? Então esse era o recado, e a árvore pedia para que o rapaz fosse para todas as pessoas e divulgasse esse recado dela. A história nos foi enviada, né, por uma pessoa inscrita aqui do canal, e com o intuito, com o objetivo de que a gente pudesse divulgar, ajudar, né, a espalhar essa mensagem no sonho, e que tem muito a ver, né, com a nossa realidade também. Então, tá aí para vocês essa história, espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então, obrigada e até a próxima. Às vezes, quando menos esperamos, podemos nos ferir nos espinhos, que algumas vezes algumas pessoas, assim como as plantas, possuem. Embora muitas vezes só podemos ver as flores, mas eles existem, camuflados pelas flores.